Minha filha e meu filho me colocaram num asilo dizendo que era temporário. 3 meses depois, liguei para minha casa e um estranho atendeu dizendo que havia comprado o imóvel por R$ 680 mil. Eles venderam a casa onde vivi 52 anos, dividiram o dinheiro e me abandonaram. Mas o que eles não sabiam é que eu tinha um sítio de 5 hectares registrado no meu nome. E quando apareceram na minha porta, falidos e arrependidos, eu dei a eles exatamente o que mereciam. Uma segunda chance de aprender o que é trabalho honesto. Enquanto eu preparo meu cafezinho aqui para te contar essa história completa, me conta nos comentários. O que você está fazendo aí? Descansando depois do almoço? Assistindo enquanto faz as tarefas de casa? E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa seu like, porque essa história de abandono e recomeço é mais comum do que você imagina. Tem muita gente passando por isso neste exato momento. Meu nome é Matilde Ramos. Tenho 74 anos. Fui faxineira hospitalar por 32 anos no Hospital das Clínicas. E esta é a história de como meus próprios filhos me roubaram tudo que construí em uma vida inteira de trabalho. E como a vida me devolveu em dobro. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. Foi numa tarde de março, há 2 anos e meio, que tudo começou. Eu estava limpando o banheiro da minha casa na Vila Mariana, quando escorreguei no piso molhado. A dor foi tão forte que mal consegui gritar. Fiquei ali no chão frio sozinha por quase 2 horas, até a vizinha Dona Amélia ouvir meus gemidos e chamar a ambulância. No hospital, o médico foi direto. Fratura no fêmur, cirurgia necessária, recuperação longa. Eu tinha medo, mas estava pronta para enfrentar. Sempre enfrentei tudo sozinha desde que Raul morreu, há 8 anos. O que eu não esperava era o que viria depois. Carlos e Helena apareceram no hospital com uma pressa que eu não via há anos. Ficaram ali do meu lado, segurando minha mão, dizendo palavras bonitas. "Mãe, a senhora não pode ficar sozinha agora", dizia o Carlos. "A gente vai cuidar da senhora direitinho", completava a Helena, com aquele sorriso que eu conhecia desde que ela era pequena. Foi quando eles mencionaram o Lar São Vicente. "É só temporário, mãe. Só até a senhora se recuperar bem. Lá tem enfermeiras, fisioterapia, tudo que a senhora precisa." Eu hesitei. Minha casa era tudo para mim. Mas a dor era tanta, e eles pareciam tão preocupados, que acabei concordando. Arrumei uma mala pequena, levei algumas roupas, a fotografia do meu casamento com Raul, e guardei a escritura da casa na bolsa. Aquele papel amarelado de 1973 era minha segurança. Minha prova de que uma faxineira tinha conseguido comprar um pedaço de chão na cidade grande. No asilo, Carlos me entregou-lhe uns papéis. "É só autorização médica, mãe, para os médicos poderem cuidar da senhora." Eu assinei sem ler direito. Meus olhos não eram mais os mesmos, e eu confiava nos meus filhos. Confiava de verdade. Eles saíram prometendo voltar no fim de semana. Acenaram da porta. E eu fiquei ali, naquele quarto pequeno, que cheirava a desinfetante, segurando a fotografia do Raul e pensando que logo, logo estaria de volta para casa. Eu não sabia que nunca mais veria aquela casa novamente. Os primeiros dias no Lar São Vicente foram difíceis, mas eu aguentei firme. A fisioterapia doía, as noites eram longas, mas eu pensava, é temporário. Logo estou em casa fazendo meu café no fogão velho, regando as plantas da varanda, dormindo na minha cama que Raul comprou quando casamos. O primeiro fim de semana passou. Ninguém apareceu. Carlos ligou dizendo que estava com muito trabalho, que na próxima semana vinha com certeza. Helena mandou mensagem pelo celular da enfermeira dizendo que a filha lhe estava doente, que não podia sair de casa. Eu entendi. Filhos têm suas vidas, suas responsabilidades. Eu sempre ensinei eles a serem independentes.
O problema é que uma semana virou 2, 2 viraram 1 mês, e 1 mês virou 3. Foi em junho, 3 meses depois de ter entrado naquele lugar, que aconteceu o momento que partiu minha vida ao meio. Eu estava sentada na sala comum, vendo televisão com outras senhoras, quando senti uma vontade enorme de ouvir a voz do Raul. Sei que parece bobagem, mas às vezes eu ligava para o telefone fixo de casa só para ouvir a gravação da secretária eletrônica, com a voz dele dizendo: "Família Ramos, deixe seu recado." Peguei o telefone da recepção emprestado. Disquei o número que sabia de cor. Tocou uma vez, 2 vezes. Alguém atendeu. "Alô?" Não era a voz do Raul na secretária. Era uma voz de homem, jovem, irritada. "Alô? Quem é?" Minha voz saiu tremendo. "Aqui é Matilde Ramos. Essa é minha casa." Houve um silêncio. Depois, o homem riu. Um riso curto, sem graça. "Senhora, acho que está enganada. Eu comprei essa casa há 3 meses. Paguei R$680 mil. Tenho a escritura aqui." O mundo girou. Segurei na mesa para não cair. "Como assim comprou? Essa casa é minha. Eu tenho a escritura." "Olha, não sei que confusão é essa, mas aqui está tudo certinho. Foi vendida por um tal de Carlos Ramos. Disse que era filho da dona. Inclusive, tá tudo vazio aqui. Já reformei até o banheiro." Ele desligou. E eu fiquei ali com o telefone na mão, sentindo meu peito apertar. As outras senhoras olhavam para mim preocupadas. Dona Clarice, que dividia o quarto comigo, levantou e segurou meu braço. "Matilde, o que foi?" Ficou branca. Eu não conseguia falar. Voltei para o quarto como se estivesse flutuando. Abri a bolsa com mãos tremendo e peguei a escritura da casa. Estava ali. Papel amarelado, timbrado, meu nome escrito: Matilde Silva Ramos. Compra realizada em 1973. Aquela era minha prova. Mas se o homem tinha outra escritura, se Carlos tinha vendido, tentei ligar para o Carlos. Número fora de área. Tentei a Helena. Caixa postal. Mandei mensagens. Nada. Durante uma semana inteira tentei contato. Nada, nada, nada. Foi aí que entendi. Aqueles papéis que assinei não eram autorização médica. Era procuração. E eles tinham usado aquilo para vender minha casa, meu único bem. O resultado de 32 anos esfregando o chão de hospital, acordando às 4 da manhã, pegando 2 ônibus para trabalhar. Naquela noite, deitada na cama estreita do asilo, olhando para o teto rachado, senti algo morrer dentro de mim. Não foi dor. Dor eu já conhecia. Foi pior. Foi o som de um coração que sempre amou demais, descobrindo que amor de mãe, às vezes, não é suficiente. Que existem filhos que olham para a mãe e veem apenas uma propriedade a ser liquidada. Um inconveniente a ser resolvido. Chorei aquela noite. Chorei muito. Mas quando o sol nasceu, algo diferente nasceu junto. Não era mais a Matilde que confiava. Não era mais a Matilde que esperava. Era uma Matilde que precisaria aprender a sobreviver num mundo onde seus próprios filhos a tinham apagado da própria história. E o pior de tudo? O asilo custava R$3.200 por mês. Minha aposentadoria era 2.100. Quem estava pagando a diferença? Com certeza não eram Carlos e Helena. Descobri depois que o asilo tinha um convênio com a prefeitura para idosos abandonados. Eu havia me tornado oficialmente isso. Uma idosa abandonada. Uma estatística. Um número. Mas eu ainda não sabia que Raul, mesmo depois de morto, ainda cuidava de mim. E que aquela não seria minha história de fim. Seria minha história de recomeço. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da minha vida. Eu acordava, tomava café, ia para a fisioterapia, almoçava, assistia televisão, jantava e voltava para o quarto. Todos os dias iguais, um atrás do outro.
como se eu estivesse apenas esperando morrer. As outras senhoras tentavam conversar, mas eu não tinha muito a dizer. Dona Clarice contava histórias dos netos. Dona Marisa falava do filho que morava longe, mas ligava toda semana. Eu só ouvia e fingia sorrir. Não tinha mais filho. Não tinha mais casa. Não tinha mais nada. Foi numa tarde de julho, mais de 2 anos depois de ter entrado naquele lugar, que conheci Beatriz Cardoso. Ela era a nova assistente social. Tinha uns 35 anos, cabelo cacheado preso num rabo de cavalo e um jeito de olhar nos olhos das pessoas que me incomodava. Como se ela realmente quisesse ouvir. Dona Matilde, posso sentar aqui? Eu estava na cadeira perto da janela, olhando para a rua. Fiz um gesto vago com a mão. Ela sentou. Faz quanto tempo que a senhora está aqui? 2 anos, 4 meses, 13 dias. As palavras saíram sozinhas. Eu mesma me assustei por saber a conta exata. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou baixinho. E sua família? Eles visitam? Algo se quebrou dentro de mim. Talvez fosse o jeito que ela perguntou. Talvez fosse o cansaço de carregar aquilo sozinha. Eu não planejava contar, mas contei. Contei tudo. A queda, os papéis, a promessa de ser temporário, o telefone, a casa vendida, o silêncio dos filhos. Quando terminei, percebi que estava chorando, e Beatriz também. Dona Matilde, isso não está certo. Isso é crime. É apropriação indébita, falsificação de documento. Isso não pode ficar assim. Eu dei um riso cansado. Quem vai se importar com uma velha abandonada? Eles sumiram com o dinheiro. Não tem mais nada a te fazer. Tem sim. Beatriz pegou minha mão. Estava quentinha. Eu tenho uma amiga advogada, Fernanda Lima. Ela faz trabalho voluntário para casos como o da senhora. Posso ligar para ela? Eu ia dizer não. Ia dizer que estava cansada demais, velha demais, que não valia a pena. Mas alguma coisa na voz dela, uma esperança que eu achava que tinha morrido, me fez concordar. 2 semanas depois, conheci Fernanda Lima. Ela chegou no asilo num sábado de manhã, vestida de jeans e camiseta, com uma pasta cheia de papéis. Se sentou na mesma cadeira que Beatriz tinha sentado e ouviu minha história de novo. Só que dessa vez, ela fazia perguntas. Muitas perguntas. A senhora tem a escritura original? Mostrei o papel amarelado que guardava na bolsa. A senhora lembra que papéis assinou no dia que entrou aqui? Não lembrava. Estava com dor. Confiava nos filhos. A senhora sabe se seu marido deixou alguma coisa em testamento? Balancei a cabeça. Raul não tinha bens além da casa, que era minha. Fernanda anotou tudo. Prometeu investigar. Disse que ia levar tempo, mas que não me cobraria nada. Minha mãe também foi faxineira a vida inteira, Dona Matilde. Eu sei o que é construir tudo do zero. Ninguém merece ter isso roubado. Passaram-se semanas. Eu tentava não criar expectativas, mas era difícil. Pela primeira vez em anos, eu tinha algo que se parecia com esperança. Era pequenininha, frágil, mas estava ali. Beatriz passava no meu quarto quase todo dia. Às vezes só para dizer oi, às vezes para me levar para caminhar no jardim. Dona Matilde, a senhora precisa se mexer, ficar forte. Vai precisar dessa força. Eu não entendia bem para que precisaria de força, mas obedecia, caminhava, fazia os exercícios, comia direitinho. Como se meu corpo soubesse, antes da minha cabeça, que algo estava por vir. Foi numa manhã de julho, num dia abafado de céu cinza, que Fernanda voltou ao asilo. Mas dessa vez ela estava diferente. Tinha um brilho nos olhos. Dona Matilde, eu preciso que a senhora sente. Meu coração disparou. Sentei na cama. Beatriz estava ali também, segurando minha mão. Eu descobri 3 coisas. A primeira, a venda da casa foi irregular. A procuração que a senhora assinou não era específica para venda de imóvel.
posso entrar com um processo para anular. Vai demorar anos e não garanto nada, mas posso tentar. Balancei a cabeça. Anos. Eu tinha 74 anos. Quantos anos mais eu teria? A segunda coisa. Seu filho Carlos perdeu a licença de corretor. Está sendo investigado por fraude. E a loja do genro faliu. Eles gastaram todo o dinheiro e agora estão cheios de dívidas. Não senti pena, nem raiva. Só um vazio estranho. E a terceira coisa... Fernanda abriu a pasta e tirou na pátria um papel. É sobre seu marido, Raul Ramos. Eu fiz uma busca no sistema de cartórios, rotina, para verificar se existiam outros bens. E encontrei algo. Ela me entregou o papel. Eu olhei sem entender. Eram palavras complicadas, termos jurídicos. Dona Matilde, a senhora é dona de um sítio, 5 hectares em Ibiúna. Foi deixado em testamento por um tal de Álvaro Mendes, que morreu há 3 anos. O registro está no nome da senhora desde então. A senhora não sabia? O quarto girou. Álvaro Mendes, o patrão do Raul. O homem que Raul dirigiu para durante 35 anos. O velho sem família que sempre tratou meu marido como filho. Não sabia. Ninguém me avisou. O advogado que cuidou do inventário tentou localizar a senhora no endereço da Vila Mariana. Mas quando foi lá, a casa já tinha sido vendida. Ele deixou os documentos no cartório, esperando que algum dia a senhora aparecesse. Beatriz apertou minha mão. Dona Matilde, a senhora tem um sítio, um lugar seu. A senhora não precisa ficar aqui. Eu olhei para aquelas 2 mulheres. Beatriz, que tinha escolhido se importar. Fernanda, que tinha escolhido lutar. 2 estranhas que fizeram por mim o que meus próprios filhos não fizeram. Me trataram como gente. E pela primeira vez em 2 anos, senti algo além de tristeza. Senti raiva. Raiva boa. Raiva que queima e limpa e constrói. Olhei para Beatriz e disse com voz firme. Quando podemos ir ver esse sítio? A viagem até Ibiúna levou quase 3 horas. Beatriz tinha conseguido uma folga e me levou no carro dela. Um Palio velho que fazia barulho, mas andava. Fernanda ia encontrar a gente lá mais tarde. Trazia os documentos do cartório. Eu estava nervosa. Não saía daquele asilo fazia mais de 2 anos. Ver o mundo pela janela do carro era estranho. Tanta coisa tinha mudado. Prédios novos, lojas diferentes, mas também tanta coisa igual. O céu ainda era azul. As árvores ainda eram verdes. Quando entramos na estrada para o interior, comecei a respirar diferente. O ar parecia mais limpo. Beatriz olhou para mim e sorriu. Está gostando, Dona Matilde? Esqueci como é sair daquele lugar. Chegamos em Ibiúna no meio da manhã. A cidade era pequena, tranquila, com aquele jeito de interior que me lembrou a infância no Paraná, antes de vir para São Paulo tentar a vida. Beatriz parou num mercadinho para pedir informação. O dono, seu Antônio, um senhor de uns 60 anos com barriga grande e sorriso fácil, conhecia o sítio. Ah, o sítio do finado Álvaro. Tá abandonado faz tempo. Mas a terra lá é boa, viu? Tem água, tem estrutura. Só tá precisando de gente. Seguimos pela estrada de terra. 15 minutos depois, Beatriz parou o carro na frente de um portão de madeira desgastado. Tinha uma placa velha. Sítio São Raul. Meu coração apertou. São Raul. Álvaro tinha colocado o nome do meu marido no sítio. Descemos do carro. O portão não estava trancado. Empurramos e entramos. E eu vi. 5 hectares de terra. A casa principal era de madeira, simples, com varanda na frente e telhas vermelhas. Precisava de pintura, de conserto, mas estava de pé, firme. Do lado tinha um galinheiro vazio, um galpão que devia ter guardado ferramentas. E mais para o fundo, perto de um bosque de eucaliptos, um poço artesiano com a bomba ainda funcionando.
A terra estava tomada de mato, mas dava para ver que já tinha sido plantada. Tinha pés de jabuticaba, goiaba, limão. Tinha canteiros que um dia foram horta. Tinha espaço. Tinha silêncio. Tinha paz. Caminhei devagar até a varanda da casa. As tábuas rangeram sob meus pés. A porta estava apenas encostada. Empurrei. Dentro cheirava a mofo e tempo parado. Tinha uma sala simples, cozinha com fogão a lenha, 2 quartos pequenos e um banheiro. Móveis velhos cobertos de poeira. Mas tinha estrutura. Tinha possibilidade. Voltei para a varanda e sentei num banquinho de madeira que estava ali. Beatriz se sentou do meu lado. "O que está pensando, Dona Matilde?" Olhei para aquela terra, para o céu aberto, para as árvores que Álvaro, um homem que nunca me conheceu pessoalmente, mas que amava meu marido, tinha deixado para mim. Estou pensando que Raul sempre dizia que quando se aposentasse, queria ter um sítio. Queria plantar tomate, criar galinha, acordar ouvindo passarinho. Eu achava que era só conversa de velho cansado da cidade. E agora? Agora eu acho que ele conseguiu o sítio. Só não viveu para ver. Fernanda chegou 1 hora depois. Trouxe todos os documentos. Sentamos ali mesmo na varanda. E ela explicou tudo. O testamento estava certinho. O sítio era meu. Livre de dívidas. Pagando apenas o IPTU de R$ 300 por ano. "Dona Matilde, a senhora pode vender isso se quiser. Deve valer uns 200 mil. Pode alugar. Pode... Posso morar aqui?" Fernanda piscou. "Pode, mas a senhora teria que reformar, limpar, arrumar tudo. Eu limpei hospital a vida inteira. Acho que consigo limpar uma casa." Beatriz olhou para mim com olhos brilhando. "A senhora está falando sério?" Eu estava. Pela primeira vez em anos, eu estava falando completamente sério. Aquele lugar não era o fim de uma história triste. Era o começo de uma história nova. E eu ainda tinha tempo. Ainda tinha força. Ainda tinha vida. Quero morar aqui. Quero consertar essa casa. Quero plantar nessa terra. Quero acordar de manhã e tomar café na varanda olhando para o verde. Respirei fundo. Quero viver de novo. Fernanda sorriu. Beatriz chorou. E eu, pela primeira vez desde que tinha caído naquele banheiro maldito e perdido tudo, senti que tinha chão sob meus pés novamente. Voltamos para São Paulo naquele mesmo dia, mas eu já não era a mesma pessoa. Passei as semanas seguintes organizando tudo. Fernanda conseguiu autorização judicial para eu sair do asilo. Beatriz me ajudou a arrumar as poucas coisas que eu tinha. No dia da mudança, em agosto, o dono do mercadinho, seu Antônio, apareceu com o caminhão. "Ouvi dizer que a senhora vai morar no sítio do Álvaro. Vim ajudar. Não se preocupe, não cobro nada. Gente boa, ajuda gente boa." Ele trouxe também a esposa, Dona Lourdes, que carregava um bolo de fubá ainda quente. "Para a senhora comer quando chegar na casa nova. Casa sem bolo não é casa." No caminho dentro daquele caminhão barulhento, com minhas 2 malas e a fotografia do Raul no colo, eu pensei nos meus filhos. Carlos e Helena tinham me tirado a casa da Vila Mariana. Tinham me roubado o dinheiro. Tinham me abandonado num asilo como se eu fosse lixo. Mas não tinham conseguido me tirar o que Raul tinha me deixado de verdade. A capacidade de recomeçar. A força de continuar. A teimosia de não desistir. Quando cheguei no sítio pela 2ª vez, já não era mais visita. Era dona. Era moradora. Era recomeço. Sentei na varanda, comi um pedaço do bolo da Dona Lourdes e olhei para a terra que agora era minha. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. E pela primeira vez em mais de 2 anos, dormi na minha própria cama. Na minha própria casa. Na minha própria vida. Mas a melhor parte dessa história ainda estava por vir, porque eu não ia ficar sozinha naquela terra por muito tempo. As primeiras semanas no sítio foram duras. Eu acordava com o corpo doendo,
não acostumada com tanto trabalho físico depois de anos parada. Mas era uma dor diferente. Era a dor de quem está construindo algo, não de quem está morrendo devagar. Seu Antônio e Dona Lourdes me ajudavam quando podiam. Ele consertou o fogão a lenha, destocou parte do terreno, ensinou como fazer a manutenção do poço. Ela me trouxe mudas de hortaliças e me ensinou a fazer composto orgânico com as folhas secas. Dona Matilde, a terra aqui é abençoada. Tudo que a senhora plantar vai crescer. E cresceu. Plantei alface, rúcula, tomate, cebolinha. Em poucas semanas já tinha verdura para comer e até para dar para os vizinhos. A casa foi sendo arrumada aos poucos. Pintei as paredes de branco. Consertei as janelas. Limpei cada canto com o capricho de quem passou a vida limpando. Foi Beatriz quem teve a ideia. Ela vinha me visitar todo fim de semana. Trazia mantimentos, conversava, ajudava no que podia. Num sábado de setembro, ela chegou com uma proposta. Dona Matilde, eu estava pensando... A senhora tem essa casa grande, esse espaço todo. E eu conheço outras senhoras no asilo, mulheres que nem a senhora, que foram abandonadas pelas famílias, mas que ainda têm saúde, ainda querem viver. A senhora já pensou em abrir esse lugar para elas? Olhei para a casa. Tinha 3 quartos, espaço na sala. A cozinha era grande, a terra dava comida. Mas eu não tenho dinheiro para sustentar ninguém, Beatriz. Só minha aposentadoria. Cada uma tem a aposentadoria dela também. E juntas, vocês conseguiriam plantar mais, produzir mais, até vender na feira da cidade. Não seria caridade, Dona Matilde. Seria parceria. Seria família escolhida. A ideia ficou na minha cabeça. Família escolhida. Eu que tinha perdido a família de sangue, podia construir uma família de escolha. Na semana seguinte, conheci Dona Lourdes. Beatriz a trouxe numa terça-feira. Ela tinha 81 anos. Era miudinha, com mãos retorcidas de artrite, mas olhos espertos. Tinha sido costureira a vida inteira, viúva há 15 anos, abandonada pela filha única que tinha se mudado para os Estados Unidos, e nunca mais deu notícia. Mostrei a casa, a terra, expliquei a ideia. Ela ouviu tudo e no final perguntou apenas: "Posso trazer minha máquina de costura?" Ela chegou na sexta-feira com 2 malas e a Singer antiga. Se instalou no quarto menor e já no primeiro dia estava costurando um avental para mim. Para a senhora não sujar a roupa na horta. Depois veio Dona Marlene, 69 anos, ex-cozinheira de restaurante, gorda e falante. Tinha sido colocada num asilo pelo filho depois que a nora disse que ela ocupava espaço demais. Marlene entrou na cozinha do sítio e seu rosto se iluminou. "Isso aqui dá para fazer maravilhas, Dona Matilde." E fez. Pães, bolos, compotas. A casa começou a cheirar diferente. Cheirou a vida. A última foi Dona Ivone. 77 anos, magra e séria, professora primária aposentada. Tinha sido internada num asilo pelo sobrinho que queria vender o apartamento dela. Ivone não falava muito, mas quando falava, dizia coisas importantes. Foi ela quem sugeriu o nome. "Precisamos de um nome para esse lugar. Não é asilo, não é casa de repouso. É outra coisa." Estávamos sentadas na varanda, às 5, tomando o café que Marlene tinha feito. O sol da tarde deixava tudo dourado. "Recanto Esperança", eu disse. As palavras saíram sozinhas. Por que a gente achou esperança aqui quando todo mundo achava que nossa vida tinha acabado? Lourdes chorou. Marlene bateu palma. Ivone sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado. E Beatriz, que estava ali também, abraçou todas nós. No dia seguinte, seu Antônio trouxe tinta e madeira. Fizemos uma placa juntas e pregamos na entrada. "Recanto Esperança, porque nunca é tarde para recomeçar." Os meses seguintes foram os mais felizes da minha vida.
Acordávamos cedinho. Cada uma fazia sua parte. Eu cuidava da horta. Lourdes costurava e consertava nossas roupas. Marlene cozinhava. Ivone organizava as contas, controlava os gastos, planejava o que plantar. Beatriz vinha nos fins de semana e virou parte da família também. Começamos a vender verduras e ovos na feira da cidade. O dinheiro não era muito, mas ajudava. Mais importante que isso, a gente tinha propósito, a gente tinha valor, a gente tinha vida. Teve uma noite, já em outubro, que estávamos todas sentadas na varanda depois do jantar. Ivone contava histórias de quando era professora. Lourdes bordava um pano de prato. Marlene planejava o cardápio da semana. E eu olhava para aquilo e pensava: meus filhos me tiraram uma casa de 3 cômodos na cidade. Mas a vida me deu 5 hectares de terra e 4 irmãs que escolhi. Quem ganhou fui eu. Não sabíamos ainda, mas aquela paz estava prestes a ser testada. Porque em outubro, exatamente 2 anos e meio depois de ter me abandonado num asilo, meus filhos descobriram onde eu estava e vieram bater na minha porta com a mesma cara de sempre, precisando de ajuda. Mas dessa vez, quem abriu a porta não era mais a Matilde que confiava cega. Era a Matilde que tinha aprendido o valor do trabalho honesto e da dignidade conquistada. E eles estavam prestes a aprender uma lição que deviam ter aprendido há muito tempo. Era uma segunda-feira de outubro quando ouvi o carro parando na entrada do sítio. Eu estava na horta colhendo tomates com Lourdes. Ela olhou para mim com aquele jeito dela. Visita! Será que é a Beatriz? Mas não era dia de Beatriz vir. E o carro que parou não era o Palio velho dela. Era um Uber. 2 pessoas desceram. Um homem de uns 40 e poucos anos, cabelo ralo, barriga saliente, roupa amassada. Uma mulher mais ou menos da mesma idade, magra demais, olheiras fundas, bolsa velha no ombro. Meu coração parou. Mesmo de longe, mesmo depois de 2 anos e meio sem ver, eu reconheci. Carlos e Helena. Lourdes sentiu minha mão tremer. Dona Matilde, quem é? Meus filhos. A palavra saiu estranha. Meus filhos. As pessoas que me abandonaram. As pessoas que roubaram minha casa. As pessoas que me apagaram da vida delas, como se eu nunca tivesse existido. Eles caminharam até o portão. Carlos viu a placa. Leu em voz alta. Recanto Esperança. Olhou em volta, confuso. Helena tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Respirei fundo. Larguei o cesto de tomates. Lourdes, chama as meninas. Quero todas aqui. Caminhei até o portão. Carlos me viu primeiro. O rosto dele mudou. Surpresa, culpa, vergonha, tudo junto. Mãe. A palavra me atingiu como um tapa. Mãe. Depois de 2 anos e meio, agora eu era mãe de novo. Matilde. Eu corrigi. Pode me chamar de Matilde. Mãe, você não tem mais. Helena começou a chorar. Mãe, a senhora está bem? Olhei para ela. Lembrei da menina que eu embalei quando teve catapora. Da adolescente que me abraçava quando tinha pesadelo. Da mulher que me disse que o asilo era temporário. Estou bem. Melhor do que estive nos últimos 2 anos. Marlene chegou enxugando as mãos no avental. Ivone veio logo atrás, com aquele jeito sério dela. Lourdes ficou do meu lado. Carlos olhou para as outras mulheres e depois para mim. Mãe, a gente precisa conversar. Podemos entrar? Podem, mas aqui não tem sala de visita. Tem varanda. Sentem ali. Eles sentaram nos bancos de madeira que seu Antônio tinha feito. Eu fiquei de pé. Marlene trouxe café sem eu pedir. Colocou as xícaras na mesa com força, fazendo barulho. Ela sabia quem eles eram. Eu tinha contado tudo. Carlos tomou um gole de café. Olhou para a xícara, para a casa, para a terra. Esse lugar é da senhora? É. Como o patrão do seu pai deixou no testamento.
está registrado no meu nome desde que ele morreu. Vocês não sabiam porque estavam ocupados demais vendendo minha casa. Helena soluçou. Mãe, a gente... Deixa eu adivinhar. Vocês vieram porque estão precisando de ajuda. Carlos, você perdeu tudo que roubou de mim nas suas apostas de criptomoeda. Helena, seu marido fugiu e deixou você cheia de dívida. E agora, 2 anos e meio depois, vocês lembram que eu existo. O silêncio foi pesado. Carlos não conseguia olhar nos meus olhos. Helena chorava abertamente. Foi Ivone quem falou com aquela voz de professora que não aceita desculpa furada. Vocês têm ideia do que fizeram com essa mulher? Ela passou 2 anos num asilo achando que tinha sido abandonada. Por que foi? Vocês a abandonaram. Carlos tentou se explicar. A gente estava desesperado. As dívidas, os problemas. A gente achou que... Achou que sua mãe não ia fazer falta? Marlene completou com raiva na voz. Que podia vender a casa dela, sumir com o dinheiro e seguir a vida. Não foi assim, Helena gritou. A gente ia buscar ela. A gente ia. Mas o dinheiro acabou tão rápido. A gente perdeu tudo. O Rogério fugiu. Eu fiquei sem nada, sem casa, sem marido, sem mãe também. Eu disse baixinho. Por que você me abandonou num asilo e nunca mais voltou? Nem para visitar, nem para explicar, nem para pedir desculpa. Ela desabou em lágrimas. Carlos colocou o rosto nas mãos. Mãe, a gente errou. A gente errou feio. E a gente não tem desculpa. Mas a gente tá quebrado. Não tenho mais a licença de corretor. Tô dirigindo Uber para sobreviver. Helena tá morando de favor na casa da prima. A gente não tem para onde ir. Olhei para eles. Meus filhos. As crianças que criei sozinha depois que Raul morreu. Os adultos que me traíram da pior forma possível. E senti... nada. Nem raiva, nem pena. Só um cansaço profundo. E vocês vieram aqui achando o quê? Que eu ia abrir a porta e deixar vocês entrarem como se nada tivesse acontecido? Que eu ia perdoar e esquecer e voltar a ser a mãe boba que confia em tudo que os filhos falam? Carlos levantou o rosto. A gente não sabe o que esperar, mãe. A gente só não tem mais ninguém. Lourdes colocou a mão no meu ombro. Marlene cruzou os braços. Ivone me olhou, esperando. E eu tomei a decisão mais difícil e mais importante da minha nova vida. Vocês podem ficar. Helena arregalou os olhos. Carlos ficou boquiaberto. Mas tem regras. Aqui todo mundo acorda às 6 da manhã. Todo mundo trabalha. Planta, colhe, limpa, cozinha, cuida. Todo mundo contribui com a própria aposentadoria para as despesas da casa. Todo mundo aprende o valor do trabalho honesto. E todo mundo trata todo mundo com respeito. Fiz uma pausa. Olhei fundo nos olhos dos dois. Aqui não tem filho especial. Não tem tratamento diferente. Vocês querem ficar? Ficam como qualquer outra pessoa. Trabalham, aprendem, crescem. Ou vão embora agora. E não voltem nunca mais. Carlos abriu a boca para falar algo. Fechou. Abriu de novo. A gente fica, mãe. Matilde. Eu corrigi de novo. Mãe, você perdeu o direito de me chamar. Aqui sou Matilde. E vocês vão ter que conquistar esse nome de volta, se é que um dia conseguirem. Helena olhou para mim com olhos desesperados. A gente vai fazer qualquer coisa. A gente promete. A gente vai ser diferente. Promessas não valem nada aqui. Só ações. Vão buscar as coisas de vocês. Marlene vai mostrar os quartos vagos no galpão. Amanhã às 6 começa a vida nova de vocês, se conseguirem acordar. Eles se levantaram. Pareciam 2 crianças perdidas. E talvez fossem mesmo. 2 crianças adultas que nunca tinham aprendido a valorizar o que tinham até perder tudo. Quando eles entraram na casa com Marlene, Ivone me abraçou. Você fez a coisa certa, Matilde.
Não foi fácil, mas foi certo. Eu não sabia se tinha feito a coisa certa. Só sabia que tinha feito a única coisa que conseguia fazer. Dar a eles a chance que a vida tinha me dado. A chance de recomeçar, de aprender, de crescer. Mas diferente da primeira vez, agora eu não era mais a mãe que dava tudo sem pensar. Era a mulher que tinha aprendido que amor também precisa vir com limites, com respeito, com dignidade. E eles iam aprender isso querendo ou não. Os primeiros dias com Carlos e Helena no sítio foram tensos. Eles não estavam acostumados a acordar cedo, muito menos a trabalhar na terra. No primeiro dia, às 6 da manhã, eu e as meninas já estávamos na cozinha tomando café, quando eles apareceram, ainda de pijama, com cara de sono. Marlene colocou 2 xícaras de café na mesa sem sorrir. O café acaba em 10 minutos. Depois disso, é só no almoço. Carlos tentou fazer graça. Nossa, que militar! Ninguém riu. Coloquei Carlos para capinar o mato perto do galpão. Helena ficou com Marlene na cozinha descascando batatas para o almoço. Às 10 da manhã, os 2 estavam destruídos. Carlos tinha bolhas nas mãos. Helena chorava de cansaço. Mãe, isso é desumano, Carlos reclamou. Matilde, eu corrigi. E não é desumano, é trabalho. O mesmo tipo de trabalho que eu fiz por 32 anos para criar vocês 2. Descansa 10 minutos e volta. Helena me olhou com raiva. A senhora tá fazendo isso para punir a gente. Não, tô fazendo isso para ensinar vocês. Diferença é grande. Passaram-se semanas. Eles reclamavam, resmungavam, mas ficavam. Talvez porque não tinham opção. Talvez porque, no fundo, sentissem que precisavam daquilo. Aos poucos, algo começou a mudar. Carlos parou de fazer bolhas. As mãos criaram calo. Ele aprendeu a plantar, a regar no horário certo, a identificar quando a planta precisava de adubo. Seu Antônio vinha ensinar técnicas, e Carlos ouvia com atenção. Helena passou a ajudar Marlene na cozinha de verdade, não só descascando batata. Aprendeu a fazer pão, a preparar geleia, a aproveitar cada pedaço de comida sem desperdício. Uma tarde, eu estava na varanda remendando uma cesta quando Helena se sentou do meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo. Matilde! Olhei para ela. Estava diferente. Mais magra, sim, mas também mais firme. Tinha uma expressão no rosto que não via há anos. Eu queria pedir desculpa, de verdade dessa vez. Já pediu desculpa antes? Eu sei. Mas dessa vez eu entendo o peso do que a gente fez. A senhora trabalhou a vida inteira. A gente cresceu vendo a senhora sair de madrugada, voltar de noite, cansada, com as mãos rachadas de tanto limpar chão. E a gente nunca valorizou isso. Continuei remendando a cesta. Não respondi. A gente achou que era fácil. Achou que dinheiro resolvia tudo. Vendemos a casa da senhora como se fosse só uma coisa, não a vida inteira da senhora naquelas paredes. Ela começou a chorar. Não o choro desesperado de quem quer comover. O choro silencioso de quem finalmente entendeu. Eu não sei se a senhora vai me perdoar um dia. Não sei se eu mereço. Mas eu quero que a senhora saiba que eu entendi. Entendi o que é trabalhar até as costas doerem. Entendi o que é ver o resultado do próprio esforço na comida na mesa. Entendi o valor de acordar cedo e dormir, sabendo que fez diferença. Olhei para ela. Pela primeira vez em anos, vi minha filha de verdade. Não a mulher gananciosa que vendeu minha casa. A menina que um dia me abraçava com força e dizia que quando crescesse, ia cuidar de mim. Perdão não vem fácil, Helena, mas reconhecimento já é um começo. Carlos demorou mais. Ele ainda tinha aquela arrogância de homem que não gosta de admitir erro. Mas teve um dia, quase 2 meses depois deles terem chegado, que aconteceu algo. Estávamos vendendo na feira da cidade. Eu, Lourdes e Carlos.
Uma senhora idosa parou no nosso box, olhou os tomates e comentou: "Que bonitos! Quem planta?" Carlos, sem pensar, respondeu: "Minha mãe." Eu e Lourdes olhamos para ele ao mesmo tempo. Ele percebeu o que tinha dito e ficou vermelho. Mais tarde, voltando para casa, ele falou baixinho do banco de trás do caminhão: "Me desculpa, eu sei que perdi o direito." Mas saiu sem pensar. Parei o caminhão, virei para trás, olhei nos olhos dele. "Você não volta a ser meu filho só por me chamar de mãe, Carlos. Você volta quando suas ações mostrarem que entendeu o que significa ser filho. E isso leva tempo, muito tempo." Ele assentiu, engolindo seco. Mas naquele dia, pela primeira vez, vi uma chance. Pequena, frágil, mas real. Os meses no Recanto Esperança tinham ensinado para mim algo importante. Algumas pessoas podem mudar. Não todas, não sempre. Mas algumas, quando perdem tudo e têm que reconstruir do zero, encontram partes de si mesmas que tinham se perdido no caminho. Carlos e Helena ainda tinham um longo caminho pela frente. Talvez nunca voltassem a ser meus filhos de verdade. Mas talvez pudessem se tornar pessoas melhores. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente. Hoje, sentada aqui na varanda do Recanto Esperança, vendo o sol nascer sobre a terra que Raul me deixou sem saber, eu penso em como a vida tem jeitos estranhos de consertar o que parece quebrado. Faz 3 meses que Carlos e Helena chegaram. Eles ainda estão aqui. Acordam às 6. Trabalham. Contribuem. Aprendem. Não são mais os mesmos que me abandonaram naquele asilo. Mas também não voltaram a ser os filhos que eu criei. São outra coisa. Algo no meio. Algo novo. Talvez seja suficiente. Lourdes está na sala costurando cobertores para o inverno que vem. Marlene está na cozinha preparando pães para vendermos na feira amanhã. Ivone está no escritório improvisado, organizando as contas do mês. Helena está ajudando Marlene. Carlos está no galpão consertando ferramentas com seu Antônio. Essa é minha família agora. Não a que eu nasci com, não a que eu criei, a que eu escolhi e que me escolheu de volta. Beatriz vem almoçar hoje. Ela traz sempre uma sobremesa. Diz que é seu jeito de agradecer por eu ter aceitado a ideia dela. Mas a verdade é que sou eu quem deveria se agradecer. Ela me salvou. Fernanda também. 2 estranhas que se importaram mais comigo que meus próprios filhos. Isso me ensinou algo. Família não é só sangue. Família é quem fica quando tudo desmorona. Quem estende a mão quando você está no fundo do poço. Quem acredita em você quando você mesma já desistiu. Carlos se aproxima da varanda. Está suado, sujo de graxa, mas tem um sorriso tímido no rosto. "Matilde, consertei a bomba do poço. Estava com problema no motor. Seu Antônio me ensinou." "Bom trabalho." Ele hesita. Depois fala baixinho. "Obrigado por não ter desistido da gente." Olho para ele. Não é mais o homem arrogante que vendeu minha casa. Mas também não é ainda o filho que eu perdi. É alguém em construção, como todos nós. Eu não fiz por vocês, Carlos. Fiz por mim. Porque eu precisava provar para mim mesma que ainda tinha capacidade de escolher perdoar. Não esquecer. Nunca vou esquecer. Mas perdoar. Ele assente e volta para o galpão. Helena aparece na porta da cozinha. Acena para mim com um sorriso cansado. Um sorriso verdadeiro. A terra ao redor está verde. As hortaliças cresceram fortes. As galinhas que compramos botam ovos todo dia. O sítio que estava abandonado agora pulsa vida. 5 mulheres idosas que o mundo tinha descartado. 2 filhos quebrados aprendendo a ser gente de novo. Uma assistente social que virou família. Vizinhos que viraram amigos. Isso é o Recanto Esperança. Não é perfeito. Não é sempre fácil. Mas é real. É digno. É nosso. Tem gente que diz que 64 anos é a idade de descansar. De parar. De esperar o fim. Mas eu descobri que 74 anos é a idade de recomeçar. De plantar.
de construir, de ensinar, de aprender. Eu perdi uma casa de 3 cômodos na Vila Mariana. Perdi 502 mil reais que meus filhos roubaram de mim. Perdi 2 anos e meio trancada num asilo, achando que minha vida tinha acabado. Mas ganhei 5 hectares de terra fértil. Ganhei 4 irmãs de escolha. Ganhei propósito. Ganhei dignidade. Ganhei a certeza de que nunca é tarde para virar a página e escrever um final diferente para a própria história. E se meus filhos conseguirem aprender 1/10 do que eu aprendi, se conseguirem se tornar um pouquinho da pessoa que eu me tornei, então talvez esse final não seja só meu. Seja nosso. O sol está alto agora. O dia começou. Tem trabalho esperando. Sempre tem. Mas é trabalho que faz sentido. Trabalho que alimenta o corpo e a alma. Levanto da cadeira, pego meu chapéu de palha e vou para a horta. Ainda tenho tomates para colher. Ainda tenho terra para cuidar. Ainda tenho vida para viver. E enquanto eu tiver força nas mãos e ar nos pulmões, eu vou continuar plantando. Porque é isso que a gente faz quando a vida arranca tudo. A gente planta de novo. Sempre de novo. Até brotar. Esta história chegou ao fim, mas o recomeço de Matilde continua todo dia naquela terra. E sabe o que eu aprendi contando essa história para você? Que não importa quantos anos você tem, não importa o que tiraram de você, não importa quantas vezes caiu. Enquanto você tiver força para plantar uma semente, você tem força para recomeçar. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso ajuda muito mais gente a encontrar essas histórias de mulheres que não desistiram. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? O que mais te marcou? Foi a coragem de Matilde? A lição que ela deu nos filhos? Ou a família que ela construiu do zero? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de outras mulheres que perderam tudo e reconstruíram com as próprias mãos. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder nenhuma. Porque, no final das contas, todas nós temos algo em comum. Somos mulheres que viveram, que caíram, que levantaram e que ainda têm muito para ensinar. Aqui no canal, você sempre terá um cantinho para se sentir compreendida, para saber que não está sozinha e para lembrar que nunca, nunca é tarde para começar de novo. Até a próxima história. E lembre-se, continue plantando, até brotar.